Boa noite a todos. É um prazer, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, nessa segunda-feira. Eu quero agradecer a presença de cada um dos meus amigos que estão aqui presentes, assistindo essa aula virtual pela plataforma da Íticos. Confesso para vocês que é a primeira vez que eu faço uma palestra nesses moldes, então vocês peço que desculpem, eventualmente algum jeito que não seja mais adequado, que seria normal numa sala de aula. Eu estou aprendendo junto com vocês essas modernidades da internet. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar aqui, por ter me dado um voto de confiança para ouvir um pouquinho aquilo que eu tenho para falar. Também quero agradecer a Íticos pelo convite, tem feito um trabalho grande de disseminação e de divulgação a respeito de mediação, de arbitragem, de métodos consensuais de solução de conflitos. Agradeço e parabenizo a Íticos por todo o carinho e por terem confiado em mim. Um momento para essa apresentação. Para aqueles que não me conhecem, eu quero me apresentar rapidamente. Eu sou o Marcelo Rodante, sou formado em Direito, trabalho como advogado no escritório Rodante e Charlac Advogados. Também tento trabalhar com mediação, então poderia dizer que eu sou um mediador da Proconsenso, solução de conflitos. Também trabalho com advocacia colaborativa. Eu tive a grande satisfação de ser convidado para ser cofundador do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, um grupo composto por pessoas maravilhosas. Eu não vou nomear todas as pessoas para não ser injusto, mas são pessoas maravilhosas. Algumas delas estão, inclusive, aqui assistindo essa palestra, as quais eu mando aqui meu abraço carinhoso. Enfim, então, sou o Marcelo, pai de 3 meninas lindas. Quem me conhece mais de perto sabe o amor que eu tenho pelas minhas filhas, tenho minha esposa, enfim, uma família muito bonita. Esse sou eu. O que me traz aqui especificamente é uma grande paixão que eu tenho por alguns temas, uma busca minha por alguns temas, entre os quais a questão do relacionamento humano, a questão dos conflitos, como que os conflitos eles se formam, por que os conflitos se formam, a questão da comunicação, como que as pessoas se comunicam, como que eu posso me comunicar melhor, tema do equilíbrio das emoções, enfim, questões metafísicas também, a gente pode dizer assim, quem sou eu, para onde vou, por quê, essas questões fundamentais que, enfim, que o ser humano há milênios busca responder. Essas questões elas me encantam, sempre me encantaram, então por conta disso eu tenho uma busca de tentar encontrar algumas respostas. E eu venho aqui com vocês hoje, com muita felicidade, compartilhar um pouquinho desses achados que eu tive no caminho. Então, só para partilhar um pouquinho da minha experiência e de onde eu falo, e alguns desses achados, esses encontros muito legais que eu tive, por exemplo, a minha pós-graduação em estudos de paz e transformação de conflitos, da Cátedra de Paz da Unesco, que acontece lá em Florianópolis, com as séries. Então, alguns estudos que lá eu tive e pude ver, por exemplo, as interpretações de pazes, as 5 famílias, uma matéria extremamente rica e que acresce a gente como profissional que trabalha no campo de conflitos. Estudos de mediação, passei por várias escolas de mediação, da Escola de Mediação Transformativa, com o professor Folger, que o querido amigo Adolfo Braga trouxe aqui para o Brasil, nível básico avançado, então entender a mediação transformativa. Passei por várias certificações sobre a mediação, enfim, empresarial, familiar, ou seja, buscando entender como que a mediação de fato funciona. Pude fazer um curso de comunicação não defensiva no Canadá em 2013, com a Sharon Ellison. A gente vai falar um pouquinho sobre comunicação não defensiva hoje. Passei pela teoria do Ken Wilber, teoria integral do Ken Wilber, que é uma teoria também que ajuda como um mapa a gente se entender e se guiar e compreender de novo o ser humano, compreender comunicação, como que a gente se relaciona.
né? Um estado pré-egóico para um estado egóico, para depois para um estado pós-egóico, ou pré-convencional, convencional e pós-convencional, como que isso conversa. Passei por uma teoria que eu estudo com muito carinho, que é a teoria da espiral dinâmica. Alguns amigos que estão na sala já fizeram um curso, o professor Don Beck veio para dar um curso sobre a dinâmica da espiral. É um tema que eu acho super interessante e que me ajuda muito e que eu acredito que ajudou também as pessoas, no sentido de entender um pouco mais a questão dos valores, como é que as pessoas elas pensam tão diferentes, se comportam de formas tão diferentes. São alguns aportes para tentar ajudar a gente nesse nosso caminho. Outro tema interessante que eu me encontrei muito foi em estudos de sabedorias de tradições antigas, que são conhecidas, que o nome é Advaita, quer dizer não dual. Então, ou seja, o que as escrituras antigas, especialmente nos Vedas e na parte final dos Vedas, que é o Vedanta, o que isso diz para a gente em termos de autoconhecimento, sobre felicidade, sobre sofrimento, por que o ser humano sofre, aonde que o ser humano se apega, afinal de contas, qual que é o objetivo procurado? O objetivo procurado é entender, afinal de contas, por que as pessoas brigam, ou por outro lado, por que as pessoas se relacionam bem, o que faz que as pessoas se encontrem, e esse encontro seja um encontro maravilhoso. Então, o objetivo é, como um cientista, a partir de agora, junto com vocês, tentar analisar o que acontece nas relações que fazem com que elas frutifiquem e sejam campos maravilhosos, ou o que faz com que esses espaços, esses campos, eles sejam campos, na verdade, de uma competição, de uma desumanização. O que é isso? Então, o convite é esse. Tentar entender esses campos, né, colaborativos ou não, e tentar diagnosticar por que eles são de um jeito ou eles são de outro. Perfeito? A gente, então, vai passar pelo campo de colaboração e pela sugestão de 4 pilares. Esses 4 pilares eu posso dizer que eles são inspirados, né, no professor Fábio Broto. Ele traz uma ideia sobre, ele tem a metodologia dele junto no projeto Cooperação, né, que um querido amigo meu, Sidney, faz parte e está assistindo esse vídeo. Então é inspirado na metodologia dos jogos cooperativos, da metodologia da cooperação. Tá? É inspirado. Né? Muito bem. Os 4 pilares que a gente vai conversar hoje são, o primeiro deles, a questão de desapego, o segundo, sobre atenção plena, o terceiro, sobre a boa comunicação, e aqui a gente vai abrir um espaço para falar um pouquinho do maravilhoso do maravilhoso trabalho feito pelo Rosenberg na comunicação não violenta e pelo trabalho realizado pela professora Sharon Strand Ellison, que é da arte da comunicação não defensiva. Então, o professor Marshall fala sobre a comunicação não violenta, a CNV, que muita gente conhece, muita gente já estudou e conheceu, outros não. Eu vou tentar falar um pouco sobre ela hoje, e sobre a arte da comunicação não defensiva da Sharon Ellison. São 2 campos que tratam um pouquinho sobre comunicação. E o 4º pilar é falar sobre a questão da participação, sobre o engajamento. Quando é que a participação, na verdade, ela se mostra eficiente, efetiva, quando que é dado voz às pessoas dentro de um determinado campo, dentro de um determinado espaço, fazendo com que as pessoas elas se engajem nesse propósito juntos. Então, vamos lá. Para quem está chegando agora, do que a gente vai falar? A gente vai falar sobre campo de colaboração, o que é esse campo de colaboração, e vamos falar sobre 4 pilares. Sobre desapego, né, sobre a leveza, sobre você estar leve, você não ser uma pessoa que está apegada à sua forma de ver o mundo, achar que só essa forma está certa. A gente vai falar sobre atenção plena, também conhecido como mindfulness, como é que você treina o seu foco, a sua atenção, como é que você sai do automatismo e de ser muito displicente. Sobre a comunicação, sobre uma comunicação aberta, uma boa comunicação, e vamos falar sobre engajamento. Ou seja, eu não venho aqui para defender que essas ideias elas são as mais certas, ou que elas são, não estaria falando se eu achasse que elas são erradas, mas eu não venho aqui defendê-las como sendo uma verdade absoluta,
ou como sendo algo certo e que é assim. É uma sugestão, é uma construção, é um aporte que eu trago para vocês. Eu gostaria muito, inclusive, da possibilidade de vocês depois entrarem em contato comigo, conversarem e falarem o que vocês acham sobre isso, sobre como é que vocês sentem isso, até para trazer novos aportes e a gente junto co-construir novas ideias que possam ser de alguma forma válida para as pessoas. Tá? Então é uma troca de ideia, é um aprendizado, e é isso, pessoal. Vamos lá? Vamos junto. Aqui, botãozinho certo. Vamos lá? Beleza. Então, a gente começa falando sobre campo. Vamos estar na mesma página. O que são campos? Para essa referência do que a gente fala, campos, na verdade, são espaços de encontro entre as pessoas. São espaços de relacionamento, são campos. Então, nesse exato momento, você está inserido dentro de um campo de relacionamento, ou múltiplos campos, né, de relacionamento dentro da sua família. Então, dentro da sua casa, nesse momento, está estabelecido um campo. Tá? Ou no seu trabalho, hoje você passou por um campo. E por aí vai, onde é que você for, você é um advogado, né? Tem vários advogados aqui, você foi participar de uma audiência, e naquela audiência vamos considerar que você estava dentro de um campo, um espaço onde há inter-relações humanas, onde há encontros humanos. Esses encontros eles podem ser você com você, pode ser você com outro, ou você com várias outras pessoas. Então a gente vai diagnosticar o que acontece nesse campo, nesses muitos campos, o que são esses campos, quais as qualidades que a gente vê nesses campos. Por exemplo, esse espaço qualquer que você pode pegar como um exemplo seu, né? Ele é um espaço aberto, onde as ideias são abertas, onde você se sente na sensação de abertura, de conexão, ou ele é um espaço fechado, onde você se sente na defensiva, se sente travado, limitado. Ele é um espaço que ele ativa, ele amplia as suas potências, ou ele é um negócio que te brocha, que te deixa para baixo. Vejam, a ideia é trabalhar essas ideias desses campos. Como é que você se sente nos muitos campos, né? E mais que isso, se tivesse uma maquininha que pudesse medir como que todas as pessoas se sentem dentro desses campos. É fazer uma investigação nesses espaços de encontro. E só para uma referência a gente vai chamar linear, e é um pouco linear e não é bipolar a palavra, é meio dual, né? De um lado a gente vai falar que existe um campo colaborativo e do outro a gente pode chamar de um campo competitivo, tá? Só para referência. E a gente vai considerar que um campo colaborativo, ele é um campo onde os objetivos eles são compartilhados, onde as pessoas elas estão juntas para conseguir chegar num determinado objetivo. Elas mutuamente se ajudam, elas colaboram, elas estão juntas como um time. Tá? Então esse é um lado da moeda. E no outro lado a gente tem um espaço competitivo. Competitivo por quê? Porque os objetivos eles já não são compartilhados, os objetivos eles são individualistas, ou de uma pessoa ou de um grupo. É aquele espaço onde um ganha e o outro perde. É um espaço onde você tem algumas determinadas situações muito típicas, né? Então, assim, a gente passa por essas situações. E tem as intermediárias, que eles são um pouco colaborativos, e tem alguns traços de competitivos, né? Como eu disse, é linear, mas é para uma referência, para a gente poder estabelecer uma forma de comunicação partindo da mesma página. Tá bom? Aqui, vocês podem seguir comigo na tela, tem aqui os graus, ou seja, esses campos eles têm diferentes níveis, vamos chamar assim. Eles têm objetivos que podem ser diferentes. Vamos considerar para a nossa conversa de hoje que o objetivo de compartilhamento está num lado e que o objetivo individualista está em outro. E que esses campos eles são dinâmicos. Esse ponto é crucial. Eles estão em constante transformação, eles estão mudando o tempo todo. Né? Não tem nada estático aqui, é uma transformação constante. E até por isso a gente pode pensar, existem características de pessoas colaborativas ou características de pessoas competitivas? Em princípio, a minha ideia seria de falar que
que a pessoa não é competitiva ou colaborativa, mas dependendo do espaço em que ela se encontra, nela acaba desabrochando mais um espírito de colaboração ou acaba sendo chamado um espírito de competição. Né? Então, não é uma questão de rotular pessoas, mas de compreender o que acontece nesses espaços de interação. Mesmo quando esse espaço de interação é você com você mesmo. Tá? E uma pergunta inicial, que é por que a gente colabora ou por que a gente compete? Essa é uma questão que fica para a gente. Colaborar, né? Trabalhar em conjunto para atingir um objetivo que sirva a todos. Né? Ou competir, conseguir alguma coisa que sirva só aos meus objetivos. O que a gente precisa fazer para potencializar esse espírito de colaboração que ele é tão importante? E por que de vez em quando a gente veste óculos que tornam a gente, eu falo por mim, tá? Até perdão, mas que tornam a gente mais competitivo? Como é que a gente consegue se concentrar e participar dos nossos ambientes trazendo normalmente essa colaboração, esses aportes que a gente vai falar agora? Esse é o objetivo. E eu tenho aqui uma frase do próprio Fábio Broto, no sentido de que não sou contra a competição, eu sou francamente a favor da cooperação. Então eu achei essa frase muito bem colocada, não é ser contra a competição. Alguns ambientes eles acabam evocando isso e a gente não tem que ter uma visão romântica, nem ingênua, e achar que isso não acontece e não há. Existe, tem sim. Mas como que a gente pode trabalhar a cooperação? O convite de novo é esse. A cooperação, a colaboração são sinônimos para mim. Lembrando aqui que a gente está trazendo 4 elementos. Então a gente tem aqui de um lado essa questão do desapego como a leveza. O que é esse desapego, afinal de contas, que eu estou falando? Vamos trabalhar logo logo. Do outro lado, a atenção plena, a ideia de você ter calma, você ter foco, você não estar disperso. A comunicação, como que as pessoas se comunicam, como que eu me comunico com as pessoas. Se isso acontece de uma forma aberta, vulnerável, capaz de gerar boas conexões de coração com coração, como fala o Marshall. E falar um pouquinho sobre essa questão de participação, de engajamento, o que gera o engajamento das pessoas, quando elas são escutadas, quando elas se sentem incluídas, quando existe essa sensação de ganho mútuo. Tá? Então considere esse círculo aqui como sendo um espaço onde esses 4 elementos podem estar presentes. E outros elementos mais, hein? Lembram? Estamos pegando aqui só 4 pilares nessa ideia. E também eu deixo claro, tem muitas pessoas que podem nunca ter ouvido falar sobre desapego. Já falar sobre essa tradição do desapego que vem do Advaita. E nunca ouviu falar nisso e a pessoa é desapegada. Né? Outra pessoa que nunca treinou mindfulness, nunca fez processos de meditação, e ela é super atenta. Ou que nunca participou de um curso de CNV ou da arte de comunicação não defensiva e se comunica muito bem. Assim como outras pessoas que dão voz aos outros, criam engajamento sem ter feito esses cursos de liderança e tudo mais, tá? Então, de novo, a ideia que eu trago para os senhores é dividida nesses 4 quadrantes, tratar isso como habilidades que podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode desenvolver essas habilidades. E trabalhar, então, um caminho de aprimoramento colaborativo. Né? Isso aqui fui eu que coloquei, aprimoramento colaborativo, eu gostei disso. Então eu trago para os senhores, como é que eu aprimoro o meu lado colaborativo comigo mesmo e com os outros. Tá? Um ponto importante que eu quero falar para os senhores. Eu trago o termo colaborativo aqui, mas também existem as práticas colaborativas. Como os senhores sabem, eu falava no começo do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. É um método de solução de conflitos, no qual os advogados assinam um termo de não litigância e estabelecem regras junto com as partes para estar fora do judiciário. Então, os termos, eles são, o mesmo, é colaboração, mas eu estou trazendo aqui, nessa aula, nesse espaço, um viés que é um pouco diferente, tá bom? Só para ficar claro que é isso que eu estou falando, não é necessariamente o que é dito numa formação de práticas colaborativas, tá? Muito embora, lembrando, as coisas elas estão muito interconectadas. Vamos lá. O que eu quero também finalizar, que nunca finaliza, é que o objetivo que eu tenho aqui, falando aqui da minha sala, do meu escritório, é falar para você que me escuta, relações para o campo colaborativo para você. Ou seja, o que você
tem que encontrar e entender dentro de você e não dentro do outro para encontrar esses espaços colaborativos. Não é uma questão, inicialmente, do meu ponto de vista, ou pelo menos nesse aporte que a gente está trazendo, que a gente vai ficar procurando isso nos outros, ou que a gente quer que os outros mudem. Não, isso não dá muito certo, não é querer que o outro mude, mas é ver aonde eu posso me transformar, aonde eu posso aprimorar esses conceitos e essas qualidades, esses elementos, tá? Aonde eu vou procurar as minhas sombras, ou seja, aquilo que me incomoda, aquilo que me irrita, está dentro de mim, é sombra minha, é problema meu, não está no outro. Então, assim, eu já trago de saída para nortear nossa conversa esse conceito. Se alguma coisa te irrita, ela irrita porque isso está dentro de você. Seja porque você abafa isso dentro de você, você não quer que isso exista dentro de você, seja porque você, enfim, tem isso dentro de você e tenta controlar. Então, assim, aquele conceito de sombra, que foi muito bem trabalhado por Jung, ele é muito importante aqui. Ou seja, não vou procurar mudar o outro, porque o que o outro faz me irrita. Não, 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 não. Eu vou trabalhar em mim e eu vou usar isso como um aprendizado. Aquilo que me irrita, irrita a mim, está dentro de mim, então eu vou olhar para isso. E aí vem a questão, acho que a gente começa a se entender. Eu vou olhar dentro de mim, através desses processos que eu começo a entender um pouco mais sobre desapego, sobre atenção plena, sobre meditação, sobre mindfulness, sobre essa comunicação, que nesse caso eu tenho comigo mesmo, e sobre participação aqui, mais ou menos, mas como é que eu me engajo naquele contexto que eu mesmo acabei construindo, tá bom? Então esse é o ponto. E aqui tem essa frase de Gandhi muito famosa, que é: nos tornemos a mudança que buscamos no mundo. Ou seja, eu não vou mudar o mundo, eu no máximo transformo a mim mesmo. Né? Eu não vou querer controlar os outros, no máximo eu tenho a ilusão de que eu controlo a mim mesmo. Tá? Então essa conversa é direcionada, meu amigo, minha amiga, para você, entre nós dois. Tá bom? Vamos lá. E eu começo aqui, setinha para o lado. Eu começo com aquilo que é um pouco mais complexo. É um pouco mais complexo isso. E o meu pedido nesse momento para falar aqui sobre desapego é que você, por favor, considere isso só como uma hipótese. Ou até como um treinamento de escuta. Escuta o que eu tenho para falar, tentando não trazer defesas e resistências ao meu pensamento em função das crenças ou ideias que você possa ter a respeito desse tema. Me dá uma chance de apresentar esse tema para você refletir sobre essa possibilidade. Tá? A ideia do desapego ela surge inicialmente no nosso campo colaborativo, no nosso dia a dia, com aquela ideia de que quando eu estou muito resistente numa ideia, quando eu me apego a uma determinada ideia, é difícil que esse campo se torne muito colaborativo, porque o meu apego a uma determinada ideia vai acabar possivelmente gerando uma tensão com outra pessoa que possa ter uma outra ideia. Então eu quero as coisas do meu jeito, da minha forma, porque eu estou de alguma forma identificado com uma crença minha, então eu quero que outra pessoa ceda e compreenda esse é meu ponto de vista. Então quando eu estou muito apegado, vamos considerar, eu não estou leve, eu não estou flexível, eu não estou muito aberto. Então, essa é a ideia. Quanto mais desapegado você estiver, quanto mais maleável você estiver, maior a chance de que esse campo não se torne um campo de competição. Ok? Mas aí fica a pergunta. Bom, Marcelo, eu sou desapegado, eu sou apegado a algumas coisas, eu tenho desapego em relação a outras coisas, certas eu consigo transigir, outras eu não consigo transigir. Do que você está falando afinal? O que é esse tal desse desapego que você traz? Você está falando de neurolinguística? Você está falando do que afinal? E eu digo para vocês assim que não. O meu objetivo, o meu estudo em relação a esse tema, ele foi para tradições antigas, especificamente dos Vedas. Na parte final dos Vedas existe o Vedanta, e existe o Vedanta Advaita, que tem uma concepção sobre não dualidade. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. De jeito algum, eu repito,
eu tenho a ideia de dizer que isso é verdade, colocar isso como um pré-requisito para você ter um campo colaborativo, de jeito nenhum, não é isso. Se você tiver sem Advaita, sem nada, se você tiver com uma boa dose de flexibilidade, possivelmente você vai interagir positivamente nos seus campos, ok? Mas o objetivo aqui é ir até o fundo e realmente em certa profundidade em relação a esse tema, para que o desapego, como uma ideia, ele não seja só desapego daquilo que te é fácil desapegar, aquilo que você tem certa facilidade, mas é conseguir encarar as coisas mais difíceis que possam existir na sua vida e mesmo assim você se desapegar delas. Fala, mas como que você faz isso? Eu vou contar da minha experiência, da minha possibilidade. Estudando essas tradições, estudando mestres, a maioria deles indianos, mas outros professores, ainda vivos, que reproduzem essa sabedoria, eu acredito que eles chegam nesse ponto forte do desapego. Né? Para quem, por exemplo, não vou falar de religião, o objetivo não tem nada a ver com religião, mas quem é budista conhece uma frase famosa dos budistas, né? Um conceito famoso que é a dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional. E a pergunta é, o que você está falando? Por que o sofrimento é opcional? Por que eu opto por sofrer? Entende? Então, esse conhecimento de Advaita, de não dualidade, ele vai no âmago dessa questão e ele pode ajudar você numa situação que seja muito, muito, muito difícil, muito pesada. Né? Porque para aquelas que são mais fáceis, basta o conselho da leveza. Mas e para aquelas que são realmente pesadas e são muito difíceis? Eu acredito que eles trazem uma resposta, ou pelo menos uma reflexão para a gente tentar trabalhar. E se servir, ótimo. Se não servir, valeu como aprendizado. Tá bom? Então, essa ideia desse autoconhecimento profundo, para ser muito sincero com vocês, ele parte da ideia de que os pensamentos, as emoções, as percepções, as imagens, as ideias, elas são impermanentes, tá? Ou seja, elas passam, elas têm um começo, elas têm um meio e elas têm um fim. Vou repetir. Pensamentos, ideias, sensações, emoções, seja o que for que passe por você, elas são impermanentes. Elas têm começo, elas têm meio, elas têm fim. E eles vão dizer, tudo no mundo é relativo. Tudo no mundo é impermanente. Está nesse processo constante de transformação. A única coisa que não é impermanente é o seu estado de presença. Vou repetir. A única coisa que não seria impermanente seria o seu estado de presença. Que eles também podem chamar de consciência. Ou podem chamar do seu eu maior. Ou o seu eu com letra maiúscula aqui no caso. Esse estado de presença, que está sempre presente no presente, ele ilumina as experiências da vida. E as experiências da vida, então, elas passam por nós. E eu que estou aqui, você que está aí, todos nós temos exatamente o mesmo estado de presença, o mesmo estado de consciência. Então eles vão dizer, por isso que é o eu maior, que é o meu, não é que o meu é igual ao seu. Na verdade, o meu e o seu, eles são o mesmo. Por isso é não dual, tá? Mas vamos lá. Então esse estado de presença, que está sempre presente, ele é o que ilumina as experiências, então as experiências passam. Portanto, quando eu tenho um pensamento, esse pensamento tem um começo, tem um meio, tem um fim. Quando eu tenho uma dor, uma sensação, qualquer coisa, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Esse conjunto de pensamentos, de ideias, de memórias, frutos de cada experiência que cada um de nós, né, tem, eles acabam conjugando e formando esse nosso ego. Então o ego é esse amontoado de valores, pensamentos e tudo mais. E aí o que acontece? A gente se identifica com esse ego, a gente se identifica com esses pensamentos, com essas emoções, e aí a gente entende que esse eu, com o maiúsculo, ele é igual ao eu com o eu minúsculo. Então eu falo assim, e a gente tem também um problema sério da linguagem. Vocês podem ver,
Quando eu me apresentei, meu nome é Marcelo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o pai da Melissa, da Mel, da Melissa, da Maia, da Estela. Então a gente tem um problema de linguagem. Mas fora esse problema de linguagem à parte, o que eles vão trazer para a gente? Eles vão trazer para a gente que os pensamentos passam. E quando a gente se identifica com isso, a gente se agarra a esse pensamento, a gente cria uma identificação, a gente cria uma separação. Então existe eu, existe você, isso é meu, isso é seu, e a partir desse momento começam a existir todos os problemas que podem existir na humanidade. E eles vão dizer que quando você compreende essa sua essência, você se descobre ilimitado. Você não compartilha, então, as limitações do seu corpo, da sua mente, dos objetos. E a partir desse momento você começa a alcançar um estado que eles vão dizer que é um estado de iluminação. Tá? Muito bem. O que eu proponho? O que eu proponho simplesmente é que a gente, para tentar melhorar as nossas habilidades num campo de colaboração, comece a olhar os nossos pensamentos, as nossas emoções, refletindo como ela sendo algo passageiro, algo que não exatamente é a gente. Tá? Por quê? Porque quando eu for me encontrar com alguém nesses espaços e eu for carregar as minhas verdades e for me apegar às minhas verdades e o outro for se apegar às suas verdades, isso vai gerar aquelas tensões, isso vai gerar aqueles campos, de certa forma, diminuírem o seu grau de colaboração. Tá? Então, é isso que eu gostaria de falar um pouco sobre desapego. Tá? E um exemplo claro e interessante para vocês, para eu passar para o próximo slide, porque o nosso tempo é curto, é que, por exemplo, faça isso hoje à noite como um exemplo. Quando a gente está nesse estado que a gente está agora, a gente está nesse estado de vigília, então a gente está no estado desperto, a nossa consciência está plenamente aqui alerta, né, e prestando atenção. Mas quando a gente está em sono profundo, né, não no sono profundo é muito interessante, porque o tempo ele deixa de existir. Olha que interessante. A gente dorme num sono profundo, fecha o olho, abre o olho, acordou. O tempo passou, do ponto de vista do observador. Tá? Então, quando isso acontece, é porque a mente está desligada. Só que, veja, existe um estado de presença que percebe a não existência de pensamentos. É disso que eu estou falando. Ou, quando você está no estado de sonho, você sente como se tudo que acontece no seu sonho fosse real. Você foge do tigre, você sua, você acorda gritando. Por quê? Porque aquele estado ele é real. Mas quando você acorda, você descobre que ele não era real. Mas para o observador, ele era real. E quando a gente está desperto, quando a gente está acordado, a gente vê o mundo, a gente acha que isso é a realidade. Né? E então eles vão explicar para a gente que não é bem assim. E disso vem o conceito de Maya, o conceito de ilusão, que a gente pode um dia trabalhar esse conceito de ilusão de Maya um pouco mais. E o conceito de samsara, que é esse conceito de que eu estou feliz, eu estou triste, eu estou feliz, eu estou triste. Acontece algo que eu gosto, eu acho legal. Acontece algo que eu não gosto, eu fico triste. E eu fico brigando o dia inteiro para manter as coisas que me fazem feliz e fico brigando para afastar as coisas que me fazem triste. Então os mestres, e eles vão falar isso muito, vão falar que isso na verdade é a ignorância do autoconhecimento. Eles vão dizer que todo sofrimento, ele na verdade nada mais é do que uma demonstração de autoconhecimento. Porque se uma coisa te afeta, te magoa e te frustra, você olha para ela e fala, estou descobrindo uma sombra, eu estou descobrindo uma forma de viver uma vida melhor. Né? Então, são esses elementos que eu queria passar para vocês. Eu vou passar para frente, acho que vão vir perguntas depois sobre isso. É um tema interessante. Tá? Atenção plena. A atenção plena, ela vem da ideia, né? Ela vem da ideia de um treinamento, de uma forma de você melhorar a sua atenção, o seu foco. Ela foi desenvolvida pelo Jon Kabat-Zinn, mas quando a gente fala de meditação, de mindfulness, de atenção plena, a gente está falando de meditação. E meditação existem milhões de escolas com milhões de objetivos, todas elas são válidas, cada uma a sua maneira, a sua forma, não tem uma boa nem uma má. A mindfulness, ele cresceu justamente com a ideia de você unir essa questão dos estudos da meditação com estudos de neurociência. Como que funciona o cérebro humano, como que funciona a máquina humana e como é que eu consigo ter comprovadamente, cientificamente, melhoras em relação à minha vida,
através de práticas de contemplação, ou essas práticas de tranquilidade interna, como é que eu faço essa introspecção e ganho comprovadamente, cientificamente, ganhos. A neurociência também mostra para a gente alguns mecanismos que são muito importantes, como, por exemplo, o mecanismo de luta e fuga. Quando eu me deparo com uma situação que ela me parece ameaçadora de alguma forma, solta adrenalina, a pupila dilata, o coração bate mais forte, me preparo para a luta. Quando eu me deparo com essa situação, eles vão demonstrar que existe uma movimentação que acontece no nosso cérebro, o neocórtex, né, o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão mais sutil, ele acaba sendo nublado, acaba sendo, na verdade, irrigado o sangue, né, movimentação neural lá na parte do cérebro reptiliano, e em função disso há esse disparo de adrenalina na parte límbica, enfim, na amígdala, enfim, tem toda uma conjunção que a neurociência vai ensinar para a gente, e que ela vai ser demonstrada uma qualidade na tomada de decisão, uma qualidade na nossa reatividade às coisas que acontecem a partir de treinamento da nossa calma, da nossa presença, do nosso foco, para a gente ver quando eu me deparo com essa situação, eles vão demonstrar que existe uma movimentação que acontece no nosso cérebro, o neocórtex, né, o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão mais sutil, ele acaba sendo nublado, acaba sendo, na verdade, irrigado o sangue, né, movimentação neural lá na parte do cérebro reptiliano, e em função disso há esse disparo de adrenalina na parte límbica, enfim, na amígdala, enfim, tem toda uma conjunção que a neurociência vai ensinar para a gente, e que ela vai ser demonstrada uma qualidade na tomada de decisão, uma qualidade na nossa reatividade às coisas que acontecem a partir de treinamento da nossa calma, da nossa presença, do nosso foco, para a gente ver as coisas com mais lucidez. Então, por exemplo, um treinamento de mindfulness ou de meditação, o que quer que seja, ele pode começar no basic, né? Muitas pessoas acho que já fizeram, sabem isso. Começa, por exemplo, vamos lá, na respiração. Então você foca a sua atenção na respiração, no ar que entra, no ar que sai, na temperatura. E quando você está focando, você está selecionando a sua atenção. Depois você pode passar, por exemplo, para essa sensação, por exemplo, do seu corpo como um todo, ou só o seu pé pressionando o chão. Você vê, você que está aqui agora, o pé pressionando o chão. Quando eu falo isso, você vai e foca a sua atenção no pé pressionando o chão. Como que é o tato, a pressão, a temperatura. A partir do momento que você começa a ir treinando mindfulness, treinando, e isso pode ser um pouquinho por dia, enfim, você vai melhorando o seu foco. Então você, teoricamente, vai melhorando a sua reatividade ao mundo. E quando você foca a sua atenção para dentro de você, de novo, é muito interessante nessa questão que eu falo das sombras, para você entender o que te dói, o que não te dói. E mais para frente, você treinar essa atenção nesse seu estado de presença. Você fazer o mindfulness, na verdade, no pensamento que passa, na sensação, alguma coisa me irritou. Então você sente aquela dor no estômago, aquela coisa visceral, e você analisa aquilo. E em quanto tempo esse estado seu de calma, ele vai retornar para você. Porque se esse estado de calma retorna para você, tem essa questão neural que eu explicava, a sua tomada de decisão fica melhor. Marcelo, mas o que isso tem a ver com o campo de colaboração? Tem a ver com o campo de colaboração que quando as pessoas estão desatentas, quando as pessoas estão no piloto automático, existe uma tendência dessas pessoas não perceberem os outros e nem perceberem a si mesmos. E com isso, esse campo não ser um campo tão colaborativo, tão fértil quanto ele possa ser. Sabe aquela ideia que você acorda, chega no escritório e nem sabe a roupa que você colocou. Quando você, não, você botou essa blusa. Por quê? Porque eu estava no automático. Você come uma comida e nem saboreia nada. Por quê? Porque você comeu e engoliu. Ou seja, o mindfulness ele vai trazer a sua atenção. Você vai comer, você vai saborear, você vai focar a sua atenção. E nesse treinamento, você vai levar para outros campos. Para o que nos interessa no campo colaborativo? Quando a gente for falar, por exemplo, de CNV, é tão importante quando você for querer usar CNV, você ter essa concentração consigo mesmo. Para você manter essa calma. Para você conseguir falar de uma maneira que comunica coração com coração, uma maneira eficiente de se comunicar.
quando você escuta, você tem essa qualidade dessa escuta, né? As pessoas falam em escuta ativa, eu gosto muito da palavra escuta passiva, que é quando as janelas do seu coração se abrem para você receber o que outra pessoa tem a falar para você. Isso não importa se é ativa ou passiva, mas se você de fato tem esse treinamento no foco, ótimo. Claro, Marcelo, eu trabalho com mediação há anos, eu nunca vi esse negócio de mediação, de meditação, mindfulness, e eu sempre escutei as pessoas, legal, não estou falando que é pré-requisito, mas se você começar a treinar, esse processo de introspecção tem a possibilidade dessa ferramenta se ampliar dentro de você, tá certo? Essa é a questão do mindfulness, da atenção plena. Comunicação, aqui a gente entra nessa questão de uma boa comunicação, de uma abertura. Um campo colaborativo, acho eu, de alguma forma, pressupõe que as pessoas têm habilidade suficiente para se comunicar de uma maneira que crie conexões positivas. Então, se você nunca teve contato com o trabalho do professor Marshall, né, professor Marshall Rosenberg, ou se você nunca teve contato com o trabalho da professora Sharon Strand Ellison, são indicativos de caminhos que podem ser adotados como boas ferramentas para melhorar a sua comunicação. São ferramentas, na verdade, se a gente for olhar a fundo o processo de CNV, ou até mesmo do processo de CND, poderia dizer até que não é ferramenta, que haveria uma impropriedade em falar que é uma ferramenta. Na verdade, é um processo de vida. Muitas pessoas adotam o CNV como uma postura de vida e elas acabam contemplando todos esses quadrantes que eu falava. De novo, esses quadrantes eles são didáticos, eles ajudam a pensar. Tudo bem, CNV não tem ligação direta também com a questão do desapego, mas do desapego que eu falava, mas tem a ver com desapego também. Né, porque podem ter várias linhas. Agora, na CNV, para quem não conhece, ou para quem conhece só para acompanhar o fluxo aqui dos pensamentos, ele parte da ideia de como que você cria conexões, né? Fala-se coração com coração, conectando as minhas necessidades, eu me conectando com as minhas necessidades, eu me conectando com as necessidades dos outros, para que isso gere compaixão. Né, o professor Rosenberg ele trabalha muito essa ideia de estabelecimento de compaixão como nosso estado natural. Nosso estado natural ele é um estado de compaixão, é um estado de conexão. E aí ele vai falar para a gente que a questão da estrutura de dominação, de poderes de dominação, de linguagens de dominação, faz com que isso seja obscurecido. Então, para a manutenção de uma situação de dominância, existe uma linguagem que vai trazer você aos conceitos de certo e errado, bom e mal, justo e injusto, e principalmente vai trazer o conceito de punição e recompensa. Então, na CNV, essa ideia de punição e recompensa, ela é vista com muita atenção, porque ele acredita que as pessoas não têm que fazer alguma coisa por punição, deixar de fazer alguma coisa por punição, ou fazer alguma coisa por recompensa. Elas devem fazer isso porque elas estão conectadas, porque elas entendem as suas necessidades recíprocas, porque elas conseguem suprir as suas necessidades recíprocas. Né? Então, a CNV vai trazer um olhar para as necessidades humanas. E ele vai te trazer uma pergunta, normalmente. A CNV está baseada numa pergunta. Né? Como é que eu consigo atender as minhas necessidades e consigo atender as necessidades dos outros? Mas, para isso, o caminho ele tem que ser trilhado. O que é necessidade? Né? Esse é um ponto importante. Ele vai dizer que as necessidades são aquilo que nos conectam. Então, por exemplo, eu tenho a necessidade de reconhecimento. Toda pessoa humana tem necessidade de ser reconhecida, né? Sem querer ser absolutista em nada, mas as pessoas elas têm necessidade de reconhecimento, as pessoas têm uma necessidade, né, de se sentirem queridas. Então, as pessoas, os seres humanos, eles partilham das mesmas necessidades, e quando essas necessidades são atendidas e são conectadas, né, essa máscara da linguagem, ela acaba caindo. É muito interessante você entender a CNV como, até mesmo como uma tecla SAP. A pessoa, ela vem e te traz alguma coisa gritando, berrando, enfim, de uma maneira, à primeira vista, muito grossa, e você coloca uma tecla SAP e você lê necessidades.
você não lê aquela agressão toda, porque você sabe que ela está querendo comunicar alguma coisa. Então tem uma frase muito famosa, né, que toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, para trabalhar bem nesses campos de colaboração, a gente melhora essa nossa capacidade de enxergar o outro como alguém que tem uma necessidade, que está comunicando uma necessidade de uma maneira inapropriada. Né? E se eu tenho meus ouvidos bem treinados, se eu tenho meu óculos CNV bem colocadinho, eu vou enxergar aquilo como uma necessidade não atendida. Eu não vou enxergar aquilo como um insulto. E se eu não vou enxergar aquilo como insulto, a tendência que eu tenho de neuralmente disparar meus adrenalina e me preparar para a guerra, para a luta, diminui. Enfim, se o desapego está bem trabalhado, diminui. Enfim, ou seja, veja como essas questões todas elas estão muito interconectadas. Né? E no final das contas ele quer responder o seguinte: quais são as minhas necessidades, quais são as suas necessidades, como que elas podem ser atendidas. Tá? E para isso o professor Rosenberg ele vai falar sobre uma mudança de linguagem. Né? Não vai ser uma linguagem de juízos moralizantes, ou seja, eu não vou ficar apontando o dedo para você, porque se eu estiver fazendo isso, eu vou estar baseando possivelmente numa punição, você não fez o certo. Então, a partir desse momento, eu estou criando um distanciamento entre a gente. E eu nem vou ficar te bajulando para você fazer, como recompensa, para você fazer alguma coisa em termos de recompensa. Ele vai dizer, olha, isso não é legal, isso não funciona. Tá? O que a gente vai fazer aqui, rapidamente, enfim, fazendo curto uma história longa, é como é que atender as minhas necessidades e as suas necessidades. Para atender as necessidades, é interessante que eu reconheça, que eu observe, né, o que está se passando comigo. Então é uma questão de observação e tentar ser uma observação no sentido de não ser uma interpretação, ou seja, eu não ficar julgando o que está acontecendo. E aí é em compreender algo que é muito interessante, que é a diferença entre fato e observação. Vou dar um exemplo. Um amigo meu falava comigo que a sua esposa não o compreendia. Né? E aí eu falava para ele, tá, eu escutei, resumindo a história, tá, mas quando você fala que ela não te compreende, veja, isso na verdade é a sua opinião. A sua opinião é essa. Ele fala assim, não, Marcelo, ela não foi comigo na festa. Isso é um fato, ela não me compreende. Enfim, expliquei para ele que isso era uma opinião, isso não era um fato. O fato era, ela não foi na festa com você, isso é um fato. Ela não foi na festa, não dá para dizer que ela foi. Mas porque ela não foi na festa com você, você vai dizer a sua opinião. É complicado, porque quando ele chega para ela e fala, olha, você não me dá valor, você não está junto comigo, você não me considera, e ele coloca isso como sendo um fato, a comunicação ela se fecha, porque a pessoa se sente acusada. E ele qualifica esse fato, você não foi na festa, como sendo, na verdade, a mistura da opinião dele, de que ela não considera ele, que ela não tem consideração. Certo? Então, assim, resumindo, o que a gente tem aqui? Ele poderia, né, como sugestão rápida, falar para ela, olha, quando você não vai na festa comigo, eu me sinto desconsiderado. Quando ele faz isso, ele abre uma possibilidade, uma janela para que ela possa falar, poxa, mas eu não quero que você se sinta desconsiderado. É que deixa eu te falar, eu estava com uma enxaqueca horrível. Enfim, e aí vai a história. Existe uma abertura, tá bom? Então, pegando exemplo de casa, muitas vezes a gente chega em casa e a gente faz isso o tempo todo. Poxa, você não me dá valor, né? Ou seja, você tornou a sua opinião um fato. A mesma coisa que você fala assim, poxa, a toalha molhada em cima da cama, isso é um fato, né? Agora, quando você vê a toalha molhada em cima da cama e você fala, nossa, você é uma desleixada, isso é uma opinião, que foi posta como sendo um fato. Tá? Então, quando você coloca a sua opinião, deixa claro que você está colocando a sua opinião. Tá? E que essa opinião, ela seja, na verdade, o menos moralizante possível, se possível, não ser moralizante, porque aí a conexão pode acontecer, um espaço de conversa pode passar a existir. Então, em termos gerais, a gente vai falar que a gente expressa, né, as nossas necessidades, a gente fala sobre os nossos sentimentos a partir da primeira pessoa, o que eu sinto,
E no final eu faço um pedido concreto, objetivo, claro, de como que a minha necessidade pode ser atendida. Quando eu faço isso, eu crio um espaço de comunicação. Eu crio esse espaço de colaboração que eu falava para vocês. E para resumir essa questão, ele vai dizer assim, o que vive dentro de mim, o que vive dentro de você, e como é que a gente pode fazer essas coisas que vivem dentro da gente e viver uma vida ainda mais maravilhosa. Então, para quem se interessa pelo tema, vale a pena segui-lo. Tá? Já na comunicação não defensiva, a professora Sharon ela vai falar sobre a dinâmica da guerra em oposição a uma dinâmica não defensiva. Então, ela vai dar uma estruturação para a gente tentar se comunicar de uma maneira vulnerável, aberta, de compaixão e de empatia. Ela segue na mesma linha. Então, ela fala para a gente que existem basicamente 3 dinâmicas na comunicação, né? Especialmente na comunicação, nessa dinâmica de guerra. Que a primeira delas é a evasão, a segunda delas é a luta e a terceira delas é a rendição. Então, evasão eu faço tal qual acontece numa guerra quando eu sinto que eu vou perder, que o outro é mais forte. Então, aí eu fujo. Na rendição, acontece quando eu não posso lutar e nem posso fugir. Né? Então, eu me rendo, então eu aceito. E na luta, quando eu percebo que o outro é mais fraco, eu contra-ataco, eu vou para cima. Então, essa dinâmica da guerra, a professora ela viu desde criança, estudou desde pequenininha, como que essa dinâmica acontecia entre as pessoas e como isso afastava as pessoas, ou seja, como isso influencia nesses campos, nesses espaços de interrelação humana que a gente quer construir. Então ela estabeleceu essa dinâmica. E, então, em efeito prático, né, na comunicação, quando que eu me rendo? Quando alguém traz um ponto que eu simplesmente não considero, acho uma bobagem, mas eu desisto desse ponto, eu não converso, né, eu aceito, né, eu aceito o que eu estou falando, só para não entrar numa conversa. Numa evasão, eu posso sair daquele espaço fisicamente mesmo, né? Então você chegou na sua casa, a sua mulher está falando com você, ou seu marido está falando com você, e você simplesmente dá as costas. Você fala, ok, e sai, você foge da conversa. Né? E na luta, quando alguém fala uma coisa para você que você não gosta, então você vai justificar o seu ponto, você vai brigar pelo seu ponto. Ela diz... É uma dinâmica da guerra porque as palavras elas são como rifles que estão apontados. E ela é defensiva porque é como se estivesse com a guarda muito alta. Então, de novo, não tem essa abertura toda. E ela vai falar o seguinte, que a gente vai pegar basicamente perguntas, afirmações e predições como as nossas armas. Então, vou dar um exemplo aqui rápido para vocês, que eu estou falando. Eu chego no escritório e pergunto para a advogada que trabalha comigo, fulana, você já fez a petição? Eu sei que ela não fez a petição. Eu tenho essa informação. E eu faço essa pergunta. Você já fez a petição? A resposta, além da pergunta ser fechada, é uma pergunta que vai oferecer só uma resposta possível. Que é, não fiz. E ela vai, na verdade, de novo, lembra, ela vai broxar. Qual é a minha intenção? A minha intenção é que ela faça a petição. Né? Só que o jeito com que eu coloco, o jeito com que eu faço essa pergunta, na verdade, ela gera uma tensão, ela não é produtiva, ela não é nem um pouco eficiente. Né? Ou quando eu uso uma pergunta quase como uma afirmação. Nesse caso de uma festa, eu pergunto para a esposa, dessa vez você vai chegar a tempo? Isso é uma pergunta. Tem uma interrogação no final, mas isso é mais uma afirmação. Eu estou dizendo para ela, você se atrasa toda santa vez. Então o que acontece? A comunicação ela não é uma comunicação boa. Não é uma comunicação que nos espaços de encontro entre as pessoas gera coisas boas, gera desgaste. Muito bem. A professora também fala sobre as questões da afirmação e ela separa de novo essa questão de opinião e fato como sendo algo extremamente importante. Né? E as predições é como que a gente estabelece essas punições ou como a gente estabelece as retribuições. Se a gente quer controlar as pessoas, sempre punindo ou retribuindo. As pessoas elas têm uma percepção boa, às vezes elas podem comprar aquilo, mas o fruto disso não é o melhor que pode se extrair das pessoas. Tá bom? Então aqui a gente fala um pouco sobre comunicação não defensiva e comunicação não violenta. E por fim, quando a gente fala de participação, é a ideia de engajamento.
Ou seja, num espaço de encontro, como é que eu consigo dar a palavra para outra pessoa, dar voz para outra pessoa, para que ela se sinta engajada naquilo que a gente vai construir junto em consenso. Então é outro elemento que eu acabo trabalhando bastante. E que está naturalmente interrelacionado assim, de forma muito evidente com a comunicação não violenta e com a comunicação não defensiva. Mas no caso é ter sempre presente essa necessidade, deixa eu mudar aqui o slide, ter essa necessidade de engajar as pessoas, de trabalhar o que as pessoas têm de mais potente, trabalhar a competência da pessoa para que ela consiga contribuir para algo que seja de crescimento de todos. Tá? Então, e aqui você trabalha essa história da escuta, de você dar a voz às pessoas, porque se uma pessoa ela simplesmente anuir aquilo que você pediu sem estar engajada, a chance que ela tem de deixar esse projeto no meio do caminho ou não dar sequência é muito grande. Tá bom? Então, já são 8h55, preciso abrir para perguntas e para conclusão, não vou me estender muito aqui. Quero só fazer uma rápida revisão com os senhores, para tentar deixar claro os pontos que eu tentei trabalhar. Campo de colaboração, um espaço de encontro entre pessoas, um campo de competição, um espaço de encontro entre pessoas, com os objetivos eles podem ser diferentes. Né? Objetivos podem ser compartilhados para a gente vencer juntos, ou ele pode ser separado para as pessoas vencerem sozinhas. Existem graus em relação a isso, existem níveis em relação a isso, e as pessoas elas estão interagindo o tempo todo. Então, até por teoria dos jogos, a gente chega à conclusão de que quando uma pessoa faz alguma coisa, eu acabo fazendo outra, em função do que eu previ que ele ia fazer. A ideia aqui é a gente se entregar de coração e trabalhar boas conexões positivas. Trabalhando o desapego, ou seja, a minha leveza, e como é que eu posso trabalhar a minha leveza? Por muitos jeitos, muitas formas. Uma que eu encontrei, eu achei maravilhosamente rica, foi essa que vem do Advaita, que vem dessas tradições dos Vedas, que vão falar do autoconhecimento, que vão falar dos nossos apegos, vão falar da ilusão, e a partir dessa compreensão você consegue trabalhar qualquer desapego no longo caminho, tá? Nessa jornada, se você quiser. Atenção plena, como que eu saio do automatismo, como que eu saio das distrações? Treinando meu foco, treinando minha atenção, treinando minha introspecção, tem todo um caminho para isso. Comunicação, como que eu me abro, como é que eu comunico necessidades, como é que eu entendo as necessidades dos outros, como é que eu gero compaixão através de uma fala empática, e por aí vai. E por fim, participação, como é que a gente gera engajamento entre as pessoas que participam desse espaço, para que os combinados finais, para que o consenso final seja por todos efetivamente compartilhado. Então a minha ideia é que a gente comece a diagnosticar como cientistas os espaços em que a gente está e começar a trabalhar dentro da gente, na medida do que a gente mais possa, o nosso estado de presença, o nosso estado de leveza, o nosso estado de uma boa comunicação e de uma atenção. Então assim, a ideia é que seja um exercício constante durante a vida, ele sempre vai poder ser aprimorado, que a gente possa ter uma sociedade de fato melhor, mas eu parto do princípio de que eu não vou mudar a sociedade, eu vou mudar a mim mesmo, eu vou trabalhar em mim mesmo, eu vou começar a compreender as minhas sombras, e eu vou ter coragem suficiente de começar a melhorar os meus relacionamentos através de uma boa comunicação e através de um desapego. Porque se alguma coisa me machucar, é sombra minha, eu vou trabalhar. Se a minha comunicação não está boa, eu vou tentar entender quais são as necessidades. Eu vou checar as necessidades. Né? E eu vou passar a ter um plano de vida da participação para as pessoas. Muita gente vai falar, Marcelo, mas que é isso? Na empresa você tem que dar hora e tal. É uma forma de pensar, é uma forma válida de pensar para aquelas pessoas. Para quem compartilha isso, tudo bem. Mas de repente elas podem começar a crer também de outra forma. Né? Então essas muitas vozes, esses muitos aportes passarem, na verdade, a funcionar. Tá? Em forma conjunta. E o último slide que eu quero trazer para vocês. Vamos lá. Eita, tem essa parábola que é muito legal, que eu quero falar dessa parábola. Eu ia falar aqui de como desenvolver as habilidades, pouco a pouco. Né? Qual a atividade prática eu acho maravilhosa no dia a dia, nos seus relacionamentos, nos lugares por onde você passar, treinar isso bastante. Né? Como trabalhar isso como um advogado,
tradicional que está inserido num campo competitivo, né? Eu vi a inscrição de uma juíza, como é que uma juíza pode fazer isso? É um desafio tremendo, agradeço a presença da juíza. Como fazer isso, né, num ambiente que por si ele é competitivo, sim, competitivo no sentido dele ser adversarial, de ter regras claras, de o que está certo, o que está errado. É um belo desafio. Na advocacia colaborativa, é tão linda a advocacia colaborativa, é tão linda quanto a advocacia tradicional, mas ela também é muito bonita. Como é que eu, como profissional, compreendo melhor, né, o meu cliente, como é que eu sinto melhor a necessidade do meu cliente, eu dou atenção para o meu cliente, né? E como mediador, absolutamente necessário. Quem faz mediação sabe disso, quem faz esse intercâmbio de comunicação entre as pessoas consegue entender que são ferramentas práticas para o mediador. E eu quero falar dessa parábola e pedir para vocês refletirem sobre ela, porque para mim ela tem uma utilidade muito grande e fácil. A parábola é a seguinte: o discípulo, né, chega lá para o mestre, e o mestre, então, para ensiná-lo, coloca 3 copos na frente do discípulo. Um copo de requeijão, um copo de vinho e um copo de chope. Tá? Você vê que mestre moderno, tem copo de chope, de vinho e de requeijão. E o mestre pergunta para o discípulo: discípulo, o que você vê? Aí o discípulo, muito inteligente, fala: mestre, eu vejo um copo de requeijão, eu vejo um copo de vinho, eu vejo um copo de chope. O mestre fala: ok, discípulo, vai lá pensar um pouquinho e depois você me volta com outra ideia. O discípulo vai, medita um pouco, volta. Ah, mestre, eu acho que eu entendi o que o senhor queria me falar. Eu estou vendo que 3 são copos. Então, assim, não é que copo de vinho, de requeijão e de chope. Na verdade, são copos, todos eles têm a mesma utilidade. Você coloca um líquido dentro, você toma, todos eles têm uma forma. Ah, eu entendi, mestre. A gente está, então, preso à forma. Quando eu falo que é um copo de vinho, eu estou preso na forma, mas ele é copo. Aí o mestre dá um sorriso, fica feliz com o seu discípulo e fala: tá, mas eu quero que você pense mais um pouco, meu discípulo querido, medita um pouco mais, depois você me volta, que você está no caminho, mas não é ainda. Esse mestre fala muito, né? O mestre fala pouco. Muito bem. Depois que o discípulo volta, ele fala: mestre, eu entendi. Eu entendi, mestre, obrigado. Na verdade, não é que é um copo de requeijão, de vinho, né, e um de chope. E também não é que todos eles são copos. Todos eles são vidro, mestre. Na verdade, o que eu estou vendo é vidro. Tudo é vidro. Não existe essa forma. O que eu estou vendo ali é vidro, né? É que nem quando eu olho para o mar e eu vejo a onda do mar. Na verdade, eu não estou vendo a onda, a forma. Na verdade, eu estou vendo a água. Água. A água com uma forma. Então, eu estou vendo água. Então, nesse caso, eu estou vendo vidro. Entendi, mestre. Eu entendi e o cara entendeu. E ele compreendeu que ele via vidro. Isso quer dizer o que, essa parábola? E ela é fácil, porque a gente pode puxar ela no nosso dia a dia. Estou vendo um copo disso, estou vendo um copo daquilo. O que diz essa parábola? Ela fala o seguinte: quando você está vendo, na verdade, um americano, um australiano, um israelita, quando você está vendo um negro, um branco, um japonês, quando você está vendo, sei lá, para trazer para o dia atual, quando você está vendo um petista, quando você está vendo um PSDBista, quando você está vendo um pró-governo, contra-governo, quando você está vendo o que quer que seja, né? Você está vendo um copo de requeijão, você está vendo um copo de vinho, você está vendo um copo de chope, você está olhando a forma. Quando uma pessoa grita com você, você está ouvindo o que eu grito. De novo, você está vendo um copo de requeijão, você está vendo a forma, você não está vendo o que está por trás. A partir do momento em que você melhora o seu óculos e você já não vê mais só aqueles 3 copos de requeijão, de vinho ou de chope, você passa a ver, na verdade, pessoas. São pessoas. Não é que é branco, é negro, é petista, não é. É pessoa. Então bota esse seu óculos e lá você se conecta mais com pessoas. Deixa essa forma de lado. Né? E quando você vai além disso, quando você vai além de você ver pessoas, ou ver necessidades, esse é o grande ponto, porque nesse segundo ponto você começa a entender as necessidades e a se conectar. Mas no terceiro ponto, quando você entende isso, e eu não estou dizendo que eu entendi, pelo amor de Deus, eu compreendi mentalmente, senão vão falar, você está achando que virou guru. Não. Mas a lição é boa. Quando você entende
O terceiro, você passa a ver esse estado de presença. Você passa a ver esse estado de divindade que mora em todas as pessoas. Então, se trouxer isso para a prática, isso é muito poderoso. Porque a pessoa pode vir gritando para você e você vai ouvir necessidades dela e você vai ver que é um mundo de forma. Né? É esse mundo de conceitos. E você se centraliza de novo, e você encontra a sua paz de novo, e a neurociência funciona, e o desapego funciona, e a comunicação funciona, e a participação funciona. Isso é absolutamente libertador. Quando eu estou criticando e julgando alguém, eu estou preso ao mundo das formas. E a única coisa que eu quero passar para vocês para encerrar é esse ponto. Vamos sair, na medida do possível, pouco a pouco, treinando o mundo das formas. Eu tenho certeza que no seu relacionamento, onde quer que você esteja, você vai falar, eu estou vendo esse chato, eu estou vendo um copo de vinho. Esse cara não é um chato, esse cara é uma pessoa. O cara é mais que uma pessoa. O cara é uma luz, o cara é uma presença que é absolutamente idêntica à minha. Tá? Então, com esses conceitos em mente, com essas ferramentas a serem aprimoradas, os campos de colaboração eles podem ser expandidos, eles podem ser melhor trabalhados e diagnosticados. Bom, são 9h05, eu vou terminar, eu vou encerrar, agradecer a todos vocês pela presença, né, de novo, por esse momento de estarem aqui comigo. O meu e-mail, eu acho que todo mundo deve ter, mas se não tem, é mr@rsch.com.br. E quem quiser conversar, quem quiser trabalhar esses temas, a gente está junto para fazer isso. Eu acho que esse trabalho é um trabalho muito bonito, tá bom? Então vamos lá. Alguém perguntou, Marcelo, tudo que você falou está distante do profissional advogado, vez que nossa formação foi para guerrear. Isso é uma pergunta. Eu vou responder assim. A minha resposta seria, eu achei muito rico na pós-graduação de estudos de paz e transformação de conflitos, aquilo que o professor Wolfgang Dietrich ele estabeleceu. Achei muito rico. Ele fala em interpretação de pazes. Então ele vê as pazes, na verdade, por algumas interpretações, algumas óticas. Uma delas chama a paz moderna. Como que a modernidade, uma época, um conceito, né, de existência na sociedade, vê a paz. Então, dentro desse período moderno, né, dentro do caminhar da humanidade, esse período de modernidade, né, o que aconteceu? A paz ela foi vista como algo para ser imposto. Então, a lei ela vem para justamente estabelecer a paz. Né? Então, assim, e nessa época moderna, que ela vem justamente para terminar com uma época que é pré-moderna, que era a dos reis e impérios e tudo mais, a legislação ela proliferou para dar, na verdade, segurança, né, para os comerciantes e para o Estado que surgia naquele momento. Então a paz ela passou a ser imposta e a legislação passou a dar segurança para esse novo formato da sociedade. Então, de fato, as legislações e a formação, ela vem carregada dessa cultura moderna, de tudo na sua caixa, tudo organizadinho. Então a gente ainda sofre o impacto dessa cultura de que tudo tem que estar no seu lugar para que a paz esteja colocada. Então, assim, a nossa formação, ela é uma formação belicosa, ela é uma formação legalista? É uma formação legalista. O advogado, ele trabalha com isso? O advogado trabalha com isso. Ele pode se abrir para novos horizontes? Pode, né? E aí vem toda essa questão do advogado que não é mais um ajuizador de demandas, mas ele ele ajuda as pessoas a transformarem os seus conflitos. Tá bom? Então eu acredito sim, e essa corrente está crescendo muito, essa nova visão dos advogados. Veja mesmo, né, a mediação e as práticas colaborativas, como é que o advogado pode se portar. Tá bom? Então eu acredito numa mudança de paradigma, para usar uma palavra assim bem batida e bem conhecida. Vamos ver, Marcelo, boa noite. Como advogado, costuma explicar, ainda que resumidamente, alguns dos pilares para os clientes. Veja, o meu objetivo aqui, sinceramente, não é que o advogado veja esses pilares e ele vai e explique para o cliente esses pilares. Se fizer isso é porque a gente não vai estar aplicando esses 4 pilares direito.
Porque quando o cliente chega, ele quer, na verdade, ser ouvido, ele quer ser escutado. E você vai, então, você conhecendo esses pilares, você trabalhando esses pilares em você, o seu cliente chega para você e você vai escutar ele. Né? Você não está vendo mais um cliente, né? Um copo de vinho. Você está vendo uma pessoa, um copo. Você está vendo a sua própria luz refletida naquilo. Entende? Então você usa essa ferramenta para você. Então você escuta o seu cliente, você usa a CNV para criar conexão, para atender a necessidade dele. Você trabalha a sua atenção plena, você está focado nele. Ou seja, você dá o seu melhor, você ajuda essa pessoa a subir. O objetivo não pelo menos cada um faça do jeito que quiser, mas não é um cliente chegar e você explicar os pilares para ele. Eu acho que isso pode parecer meio enfadonho, meio, sei lá, meio estranho de alguma forma. Tá? Mas de repente, se essa conversa fluir, você pode falar de meditação, você pode falar de desapego, mas com muito cuidado, para a pessoa não achar que ela foi parar em outro lugar que não é no escritório de advocacia. Vamos lá. Marcelo, boa noite. Como mediadores, como devemos atuar se as partes estão na sua posição e de forma competitiva? Olha, como mediador, né, a pergunta é, sendo bem sincero, eu puxaria aqui, por exemplo, CNV e verificaria que necessidade não está sendo atendida para a pessoa estar presa na sua posição. Né? Porque, de novo, como fala o professor Marshall, essa violência, ou como quiser chamar, ela é, na verdade, uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, o mediador que usa bem CNV, ele olha com lentes através da posição e ele chega na necessidade que não está sendo atendida. Né? E aí ele vai falar à pessoa, mas me conta qual que é a sua necessidade. Aí digamos que a pessoa ela vem e fala, é porque ele é isso, aquilo. Aí você vai e traz ela. Não, mas eu não estou perguntando o que você acha da pessoa, estou perguntando você, o que te atende? E assim você trabalha essas questões todas. E trabalhar essas questões todas, você ajuda as pessoas a moverem, a caminharem. Esse é o objetivo do mediador, fazer com que as pessoas caminhem, né, construam. E atender a necessidade é uma forma. Agora, se você trabalha, por exemplo, essa sua paz interior, você está tranquilo naquela sua posição. Você está sentado numa posição de mediador com tranquilidade, ou com algum bom grau de tranquilidade. E à medida que as coisas elas vão acontecendo, você, na verdade, continua mantendo a sua tranquilidade, mantendo o seu equilíbrio emocional. Ou seja, você trabalha em você. Quando você escuta como mediador, uma escuta ativa ou uma escuta passiva, enfim, você abre as janelas da escuta, você está lá presente com a pessoa, é uma coisa. Quando você não quer ficar aconselhando a pessoa, né, coisa que acontece, a pessoa parece que quer aconselhar a pessoa, você quer fazer que ela pense como você, enfim, são muitas técnicas e muitas habilidades que elas são construídas e fazem com que você possa ter uma atuação como mediador mais serena, né? Achei muito proveitosa a palestra, mas a minha pergunta é sobre a professora de quem você fala. Puxa, eu falei sobre alguns. Então, olha, em comunicação não defensiva, a professora chama Sharon Strand Ellison. Sobre desapego, são muitos os professores e os mestres que eu estudo. Um dos que eu assim, tenho uma maior assim, dedicação chama Ramana Maharshi. Mas se me perguntar do que for, eu posso responder um pouco mais objetivamente essa pergunta aqui, de que professor eu estou falando. Mas não sei se é da Sharon Ellison, porque professora, eu acho que eu falei dela. Sharon Strand Ellison. E interessante, se for da Sharon, fazendo aqui o meu jabazinho, a Sharon é uma amiga muito querida, muito especial. Ela me deu a honra de fazer a tradução do livro dela, que estava só em inglês, então eu tive o privilégio e a honra de fazer a tradução do livro dela. Já está na fase de formatação efetivamente do livro. Então, em pouquinho tempo, a gente vai ter o livro da Sharon em português, que é a arte da comunicação não defensiva. Tá? Novamente o nome é Sharon Ellison.
Ó, não sei se ajuda aqui, mas aqui, ó, respondendo a pergunta de quem pergunta de quem que é. E aqui o livro dela, né, esse aqui é um CD, enfim, também chama Taking the War Out of Our Words, ou seja, retirando, né, a guerra das nossas palavras, mas, enfim, é difícil traduzir isso para o português. E aqui ela chama The Art of Powerful Non-Defensive Communication, ou seja, a arte da poderosa comunicação não defensiva. E aí a gente traduziu como a arte da comunicação não defensiva, porque o powerful realmente em português fica um pouquinho, enfim. Marcelo, como cuidar para que o desapego não se transforme em indiferença? Putz, essa pergunta é bárbara. E a questão é que quando a gente chega nessa ideia de que o desapego ele é o oposto da indiferença. É quando a gente compreende que tudo realmente importa, que tudo está interconectado e que as formas, elas na verdade, elas não são tão importantes. Mas é aí que, na verdade, vão dizer os grandes mestres, é aí que o verdadeiro, o grande amor, o amor pela vida, ele se mostra presente. Então não é que você se torna indiferente, mas você, na verdade, transcende a questão das formas. Esse é o grande ponto. Então, a empatia, nesse caso, né, um tema que é muito lindo, que é a empatia, a minha empatia se dá com esse ser de luz, que ele é a mesma coisa que esse ser de luz que eu tenho, mas aqui já é um pouco místico, demais foge do objetivo. Mas a empatia ela é muito mais forte, porque é uma empatia de presença. Ela não é uma empatia com o sofrimento, com aquela narrativa sofrida. As suas escutas sabem que aquela narrativa sofrida ela não atende uma necessidade. E você passa a entender que aquela necessidade que a pessoa traz é um apego. E é uma oportunidade que a vida está dando para ela dela enxergar as suas sombras. É uma oportunidade que a vida está dando para ela dela transcender essas cascas que enrijecem a nossa forma de ver o mundo. Um exemplo bacana para isso, e que é legal dar, é como o sol. O sol é essa nossa... Imagina o sol lá no céu como sendo a nossa paz, a nossa lucidez. E tem as nuvens, né? A paz está lá, o sol está lá, mas as nuvens impedem a gente de ver esse sol. Então, quando uma pessoa vem com essa narrativa toda, no fundo você sabe que o sol está lá e brilhando, igual brilha para todas as pessoas. Isso é super igualitário, isso é super humano. Mas você sabe que tem muita nuvem nesse caminho. Então, você com carinho, com cuidado, você vai ajudando naquilo que você pode. A pessoa se ajudar, porque ela que faz isso vai dissipar o máximo de nuvens possíveis. Deixa eu... Né? Então, assim, não é uma questão de indiferença. No princípio, você pode ter um senso de indiferença. De que, tá tudo certo, tudo forma, então nada importa. Tá, mas se isso acontecer é porque a lição não foi compreendida do coração. Porque a ideia é que, a partir desse momento, nem mais uma flor se tira do lugar. Porque está tudo interconectado. Então, você vai ver as coisas com muito mais amor. Esse é o objetivo. E não a indiferença. Como o mediador pode auxiliar os mediandos a terem uma postura minimamente colaborativa? Olha, aqui eu volto na ideia de trabalhar a comunicação entre eles, trazer eles para perguntas, trazer eles para suas necessidades, você interagir naquela energia com a sua paz. Eu acho que assim a gente ajuda as pessoas a serem mais colaborativas. E eu também insisto nessa ideia de que se a gente acha que o ambiente está muito ruim, o ambiente está muito ruim, mas é uma percepção que mora dentro de mim. Então eu vou vasculhar dentro de mim o que está me incomodando também. É uma postura de autorreflexão. E de olhar para os outros, ou seja, eu olho para mim e olho para os outros. E aí eu tento ajudar os outros a melhorar basicamente a comunicação, né? A melhorar essa interação entre eles, trabalhando esses conceitos especialmente dentro de mim. Marcelo, a comunicação é dialética, certo? Mesmo que observemos os 4 pilares, pode acontecer que não aconteça a comunicação de fato correta. Como evitar que isso ocorra, ou se isso ocorrer, como trabalhar? Eu acho que a gente começa a ganhar... a pergunta, vou tentar ser claro, que às vezes, mesmo observando os 4 pilares, que a comunicação ela não acontece. Está perguntando. Então isso acontece, às vezes a comunicação não acontece.
E como que eu faço, né, para trabalhar a partir daí? O primeiro ponto muito grande que eu convido a reflexão, que eu tenho refletido e que eu convido a reflexão de vocês, é a gente trabalhar essa nossa necessidade de que as coisas elas sejam consertadas. Esse é o primeiro ponto. Né? Eu sei que é função do mediador ajudar as pessoas a se comunicarem. Eu sei que é função do advogado ajudar o seu cliente. Eu não estou querendo falar o contrário, eu não estou querendo tornar esse assunto filosófico e não dar atenção aos efeitos práticos. Tá? Hoje o ponto, ao mesmo tempo que eu quero deixar claro, é a gente começar, pelo menos como uma experiência, ou pelo menos como uma hipótese, a trabalhar por que eu tenho essa necessidade tão grande que as pessoas elas se entendam. Por que eu tenho uma necessidade tão grande de ser um mediador que resolve todos os problemas? Entende? Como é que eu consigo lidar com o fato de que as pessoas são responsáveis pelas suas escolhas? E que eu sou responsável só pelas minhas escolhas? E que eu encontro a paz em mim? E que as pessoas são responsáveis por encontrar a paz nelas? E eu tenho a capacidade de trabalhar um estado de presença, que ajude na minha presença as pessoas trabalharem a presença delas. Eu não estou falando que a gente não vai usar ferramenta como essas ferramentas de CNV que são tão preciosas, da pessoa enxergar aquilo que ela não está vendo. Né? Isso é como que um guia que ilumina o caminho e a pessoa encontra o seu próprio caminho. Mas o que eu diria é que esses 4 elementos e que essa questão de a gente olhar os espaços colaborativos, pelo menos nesse momento, nesse instante, que ele não venha, na verdade, como mais uma ferramenta, como 4 passos do sucesso nos conflitos. Né? Eu não estou falando dos 4 passos que te levam a ser o melhor mediador do mundo. Né? Eu não estou dizendo que é isso que me pergunta também, por favor, mas são os 4 passos que você internaliza dentro de você. Ponto. Os 4 passos que te internalizam dentro de ti fazem com que você compreenda que se as pessoas não se conciliarem, elas não se conciliaram. Se elas não se entenderam, elas não se entenderam, porque afinal de contas é uma opção delas. Né? Tá tudo bem. E eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível como me cabe. Acho que essa seria o meu ponto de vista hoje. Marcelo, excelente. Acredito que nossa nova cultura de paz e levante essa bandeira. Obrigado. Vamos trabalhar juntos, né? Para levantar uma bandeira de paz. E, de novo, que a paz comece na gente, né? Que a gente torne nossos relacionamentos melhores. Se a gente fizer isso, a gente já está fazendo tanto. Né? Trabalhar essa nossa necessidade de controlar os outros, ou que o mundo seja de acordo com o jeito que a gente acha que o mundo tem que ser. Vocês já pararam para pensar? Se a gente tivesse a capacidade de mudar o mundo, cada um tivesse a capacidade de mudar o mundo, cada um quisesse que o mundo fosse de uma forma, seria uma loucura. Então, é bom que a gente não consiga mudar o mundo, porque se pudesse para um, poderia para todos. Todo mundo mudando o mundo seria uma loucura maior do que ela é. Então a gente não muda o mundo, a gente muda a gente mesmo. Então que essa bandeira, que eu insisto, da gente trabalhar a gente mesmo, e depois a gente vê o que acontece com o mundo. O mundo está muito bem cuidado, né? Boa noite. Olha, tem gente de Portugal, que legal, não? Muito obrigado, gente de Portugal. Muito boa noite. Tenho uma dúvida. Desculpa, eu estou olhando aqui e não estou repetindo para vocês, desculpa. Boa noite de Portugal. Parabéns pela sua clareza na transmissão de conhecimento. No entanto, tenho uma dúvida. O profissional colaborativo tem necessariamente que ser mediador? Qual a fronteira que separa a prática colaborativa da mediação? Obrigado pela pergunta. Deve esclarecer muita gente essa sua pergunta. Bom, o advogado colaborativo, ele é um advogado para o seu cliente, que olha para esse conflito de uma maneira, de fato, colaborativa. Então, funciona assim. Eu sou advogado, eu tenho meu cliente, a outra parte tem o seu advogado, que também é um advogado colaborativo. Esses 2 advogados, com as partes, estabelecem um termo, né, que eles vão empenhar todo o seu esforço, toda a sua energia na construção de um consenso. E essa prática também, ela convida a participação de outros olhares de outros profissionais, como coaches,
técnicos em finanças, seja no ramo que for. Então, todo mundo em conjunto começa a olhar no mesmo sentido, como é que a gente pode resolver, como é que a gente pode atender as necessidades de todo mundo. E esse advogado ele foi treinado nessas ferramentas, ele tem essa abertura, ele entende que a posição dele é profissional, é nesse sentido de ajudar as pessoas a se reencontrarem, a reformular a família de uma maneira saudável e por aí vai. Então, o advogado colaborativo ele é um advogado que, com a participação do outro advogado, constrói um caminho para aquela situação conflituosa junto com as partes. E, esse também é um ponto importante, se esse pessoal, né, os advogados com as partes, não conseguem chegar numa solução conjunta, esses advogados eles se retiram do caso, então o caso vai para outra pessoa. Portanto, o advogado colaborativo ele aposta as fichas dele, 100%, na composição. Ele não vai até a composição, até a página número 2. Né? Ele se retira do caso. Então é interessante isso porque a tentativa de trabalhar em prol do consenso ele é muito maior. Na mediação, você tem o terceiro, que é chamado pelas partes, para auxiliar nessa comunicação. Sabe? Tem vários tipos de mediação, várias escolas, então não vou entrar nesse tema de qual que é a escola, qual que é o perfil do mediador, se vai para um facilitativo ou não, mas o mediador ele vai basicamente ajudar as pessoas a construírem opções, a construírem ideias, e aí ele vai ser imparcial, equidistante, né, ou vai ser parcial no benefício dos dois, não importa, mas ele é um só. Mas as ferramentas elas estão extremamente, são comuns as ferramentas, tá? Espero ter explicado. Deixa eu ver. Diante de um cenário, um ambiente tão negativo, baixas perspectivas, desemprego, etc., de que maneira podemos neutralizar tamanha realidade? Olha, eu vou responder para você aqui com o coração aberto e entrando em pontos até que, enfim, tem que ser cauteloso para expressar, para não me expressar mal. Quando você fala assim, né, eu estou pegando aqui um pouco dessa sabedoria que eu tenho estudado nessas escrituras antigas, essa parte do desapego. Quando a gente fala que a gente está se apegando a tamanha realidade, é um momento de reflexão, porque na verdade assim, o que é realidade? Né? A realidade é aquilo que eu sinto, né? Aquilo que eu vejo. Assim, a primeira perspectiva é assim, não, aquilo que eu vejo, aquilo que é real, tudo que está acontecendo é real. Tá, mas aquilo que é real, esse desemprego, essa situação toda, ela gera, na verdade, uma sensação em mim. Então, possivelmente, o que a gente quer se livrar numa primeira análise é dessa sensação de que as coisas elas estão muito negativas, que as coisas estão muito ruins, que as coisas estão com desemprego. E se alguém falar para você o contrário, vai parecer que está sendo cego a quantidade de pessoas que não têm emprego hoje, ou a quantidade de coisas ruins que tem. Outras pessoas vão poder falar diferente, eles vão poder falar, olha, você está olhando o lado negativo, eu posso olhar o lado positivo. E disso nasce esse campo de relatividade que as pessoas tanto falam, que cada um tem uma opinião e cada um enxerga de uma determinada forma. Então não é a situação em si, mas é como eu enxergo. Então, vamos falar assim, para você, de vez de você neutralizar essa realidade, eu diria para você, como é que você vive confortável com as coisas do jeito que elas são. Né? Como é que eu consigo ser confortável em compreender que eu não tenho que mudar o mundo, transformar a mim mesmo, e que transformando a mim mesmo eu já estou fazendo um trabalho gigantesco, porque eu vou oferecer ajuda aonde eu for, e a quem quiser receber ajuda vai receber de bom grado, quem não quiser receber ajuda também é de bom grado. Então, a minha percepção hoje é no sentido de que essa tamanha realidade é o mundo como ele é. E a questão não é mudar o mundo. A questão é mudar como eu me sinto em relação a isso. Aonde estão os meus apegos, aonde estão as minhas sombras. E isso é muito rico, porque isso vai fazer com que eu encontre um estado de paz. Vão poder pensar, nossa, mas isso é muito egoístico. A gente precisaria ficar conversando muito mais tempo para dizer que isso, na verdade, é tudo menos egoístico. Isso é justamente o afastamento, a desidentificação do egoísmo.
Isso é justamente você olhar o egoísmo como padrões que são agarrados de certezas e verdades que não são nada mais do que fumaça. Tá? Mas quem quiser continuar com esse tema, eu vou estar sempre à disposição. Deixa eu ver se... Tá bom, então podemos encerrar aqui por conta do horário. Já deu 9h30. Então eu vou agradecer a todos vocês pela presença mais uma vez. E quem quiser conversar, trabalhar esses tópicos, aprofundar esses temas, eu vou estar muito à disposição mesmo. Uma boa noite a todos, um beijo para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!